gente vai falar agora, porque falta pouco mais de um mês para o dia de Nossa Senhora Aparecida e cresce o movimento de fiéis que caminham pela Via Dutra em direção ao Santuário Nacional. Mas junto com a fé também vem a preocupação com a segurança. Só nos últimos anos, pelo menos 10 romeiros perderam a vida, infelizmente atropelados em trechos sem acostamento da rodovia. O Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação pedindo medidas urgentes para reduzir os riscos. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Ana Carolina Haliuk Bragança, que é procuradora da República. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar com vocês hoje debatendo essa ação civil pública. Ana, já te pergunto, né? O que motivou o Ministério Público a entrar com essa ação agora, menos de um mês, para o dia que tem o maior movimento na rodovia Presidente Dutra? Bom, nós, no Ministério Público Federal, estamos conduzindo uma articulação interinstitucional visando a promoção da segurança dos romeiros na rodovia Presidente Dutra. E tentamos fazer isso, inicialmente, por meio de negociações extrajudiciais, ou seja, sem precisar ir até a Justiça, buscando principalmente ações relacionadas à segurança nesses pontos críticos, que são os pontos da rodovia que não têm acostamento. Porém, chegamos, agora no final do mês de julho, início do mês de agosto, a um impasse, levando em consideração que no âmbito dessas negociações extrajudiciais não foi possível obter dos órgãos públicos e privados envolvidos um compromisso no sentido da adoção de medidas de segurança nesses pontos. E foi por isso que foi necessário acionar o Poder Judiciário numa tentativa de, já para esse dia de Nossa Senhora de Aparecida do ano de 2025, nós oferecermos aos romeiros melhores condições de segurança nesses pontos onde a exposição a risco é mais acentuada. Ana, boa tarde para você. A gente está acompanhando a sua entrevista e ao lado imagens de peregrinos vindo a pé aqui para a cidade de Aparecida. São imagens do ano passado, mas imagens que vão começar a se repetir agora mais acentuadamente, principalmente com essa proximidade da festa da Padroeira do Brasil. Eu pergunto para você, que medidas imediatas, urgentes são essas que estão sendo pedidas e cobradas pelo Ministério Público Federal que podem salvar vidas? Tem um prazo para serem cumpridas? Nós pedimos a apresentação de um plano em 15 dias e a adoção dessas medidas num prazo de 30 dias, né, contato da decisão judicial que nós ainda esperamos, né? Então não são 15 mais 30, mas a ideia do pedido é de 15 mais 15 dias, de modo que antes do dia de Nossa Senhora Aparecida pudessem ter sido adotadas essas medidas. Dentre as medidas possíveis, nós temos, por exemplo, a construção de pontes temporárias, né? Porque todos esses pontos sem acostamento são pontos sobre curso d'água. Então, tem uma ponte na rodovia Presidente Dutra, um estreitamento de pista, e aí o romeiro é obrigado ou a passar por dentro da faixa de rolamento, ou então a fazer um desvio muito grande, aumentando muito seu esforço físico, e ele já está ali numa situação de exaustão física, de exaustão mental, acaba se colocando em risco, optando por adentrar a faixa de rolamento. Então, se a gente tem, por exemplo, essas pontes provisórias ou estruturas associadas às próprias pontes que já existem na rodovia Presidente Dutra, que são chamados, por exemplo, de cimbramentos, para que os romeiros possam passar em paralelo e não dentro da faixa de rolamento, nós já teríamos aí condições de segurança melhores do que aquelas que são oferecidas hoje. Ana, qual que é o papel, né, da concessionária? No caso, a concessionária Rio-São Paulo, também a questão da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também do governo federal. Há alguma resistência de algum dos lados com relação a essas medidas que devem ser tomadas? Na verdade, há uma indefinição de quem seja o responsável pela adoção dessas providências. De maneira geral, todos esses entes, a União Federal como proprietária da via, a ANTT, a concessionária, têm a obrigação de garantir a segurança de todos os usuários, sejam eles usuários motorizados ou usuários pedestres da via. Porém, não há uma previsão expressa no chamado programa de exploração da rodovia que caiba à concessionária conduzir obras para finalidade de acomodação de romeiros nesses pontos críticos. O programa de exploração da rodovia ele não chega nesse nível de detalhamento,
porque a própria rodovia ela não foi pensada para acolher romeiros. Isso é importante lembrar também. A rodovia ela foi pensada para acolher veículos motorizados. Porém, esse uso foi se intensificando, né, dos romeiros foi se intensificando ao longo do tempo, eles estão manifestando a sua liberdade religiosa, é também uma manifestação cultural, então esse é um uso legítimo, embora perigoso, e daí surge, então, para todos os poderes envolvidos, a obrigação legal, jurídica, de assegurar a segurança desses cidadãos. E se não está escrito claramente no papel, dentre todos os entes envolvidos, quem é aquele que deve especificamente, por exemplo, construir essas pontes provisórias ou outras soluções, nós precisamos juntar esses 3 órgãos, né, que são os requeridos na nossa ação civil pública, e fazer com que eles se entendam para a finalidade de definir essas responsabilidades. É por essa razão que estão todos os 3 no polo passivo da nossa ação civil pública. Só para a gente finalizar, né, Ana, deixar claro que a posição do Ministério Público Federal não é ser contra a peregrinação a pé à rodovia Presidente Dutra, a Aparecida usando a rodovia Presidente Dutra. Se respeita essa tradição que se mantém há anos e anos e anos, principalmente às vésperas da festa da Padroeira do Brasil. Mas sim, vocês estão pedindo segurança para esses peregrinos. Deixar bem claro, Exatamente. né? Uhum. Exatamente. A opção pela peregrinação pela Dutra não é a opção mais segura que existe, mas ela é uma opção legítima. E como eu mencionei, trata-se de uma manifestação religiosa cultural, né, que inclusive formadora de identidades aqui no Vale do Paraíba e nacionalmente, né? As pessoas elas se identificam, elas têm uma relação de formação, né? A peregrinação ela forma caráter, ela forma a própria identidade da pessoa. Então, é uma manifestação legítima, que não pode ser, então, proibida. Mas é importante que seja exercida com segurança para o romeiro. E cabe ao poder público, diante dessas circunstâncias, sabendo que vai haver aquele aporte de milhares de pessoas nessa época do ano, adotar todas as providências necessárias para assegurar que essas peregrinações aconteçam em segurança. O ideal, sabemos, é ter um caminho seguro, apartado, ali da faixa de rolamento da Dutra. Nós lutamos por isso, né? Todos os órgãos envolvidos concordam que essa é a solução, um caminho construído na faixa de domínio da rodovia em apartado dos veículos, mas enquanto isso não acontece, é dever dos poderes públicos adotar medidas emergenciais para a segurança dos peregrinos. E junto com o Ministério Público a gente vai continuar acompanhando essa ação. Muito obrigado, viu? Pela presença, pela atenção. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Um ótimo fim de semana. Bom fim de semana a todos.